Seja bem-vindo aqui na Anglo Imagem TV. Se é pela primeira vez que você se encontra aqui nessa página, não se esqueça de se inscrever e partilhar os nossos vídeos que nós produzimos aqui na Anglo Imagem TV. Sonangol financia a empresa do filho do PCA com 35 milhões de dólares. O verdadeiro perigo de calar a voz de um povo cansado, Rafael Moraes. A Sonangol financiou com 35 milhões de dólares na Forte Petróleo a empresa privada liderada por Geni Policorpo Gaspar Martins, filho do presidente do Conselho de Administração Petrolífera Estatal e Sebastião Pai Querido Gaspar Martins. O caso que envolve o bloco Coauto ativo achou desenvolver potencial está a ser apontado como um dos mais graves exemplos de nepotismo no conflito de interesses deste. João Lourenço prometeu a moralizar a gestão de companhia. O contrato de partilha de produção PSA para o Bloco 8 foi assinado em agosto de 2022. Em novembro do mesmo ano, a Forte Petrolífera assumiu o controle do ativo Cocher, considerado de grande potencial. Nos termos divulgados, a empresa comprometeu-se a investir cerca de 35 milhões de dólares. A atividade inicial de nomeadamente aquisição de dados sísmicos, o programa ambiental em vez de 90% da área concessionadas e encontrado dentro do Parque Nacional de Kisama. O que foi implementado divulga que esse valor não saiu do cofre do próprio Forte Petrolífera, mas sim é o Sonangol, em vez de mobilizar recursos privados para cumprir exigências dos contratos. A empresa de filho do PCA beneficiou diretamente de financiamento público num aparente conflito de interesses que levantou fortes acusações de nepotismo. Críticos rígidos consideram o caso praticamente patrão de captura de Estado. Sonangol, em vez de atuar como guardião de interesse nacional, transforma-se em financiada de acusações privadas de figuras com ligações privilegiadas ao poder. Assim que permitida a limpeza de petrolífero não eliminou privilégios familiares que marcaram a pousada, apenas os transferiu para novo círculo influencial. Perante o crítico Geni Policorpo e Gaspar reagiu, afirmando que a sua posição resulta mérito de trabalho e não em favorecimento. Seus pessoas subirão esforço titânico é necessário por investidor estrangeiro compreendendo a importância da responsabilidade social e cooperativa em Angola. Vários meus trabalhos entre forma Estado frente de uma empresa de direito angolano, mas com investimento estrangeiro, e tenho assegurar a agenda social deste topo de prioridade, disse. Acrescentou ainda, falamos tanto a empresa estrangeira que não aposta nos gestores nacionais. Enquanto só acontece chamar nepotismo, vou ficar-me de ajudar os jovens deste país criar emprego, apoiar a formação, desistir e não é opção. Salientar que, em 2017, o presidente João Lourenço afastou Isabel dos Santos, liderança da Sonangol, invocada a má gestão nepotismo, apresentado-se como reformista e queria mobilizar o petrolífero estatal por fim uso de abuso e recursos públicos. 7 anos depois, o novo episódio vem fragilizar essa narrativa. O episódio recente debate sobre a transparência e integridade da Sonangol é o momento que o governo insiste nos recursos combate à corrupção. Financiamento de público concedido numa empresa privada controlada pelo filho do presidente do Conselho de Administração próprio petrolífero estatal, visto por muito como um grave retrocesso, é um sinal de que Angola pode sobre o petróleo e continua concentrado nas mãos familiares próximo aparelho do Estado, para frisar. Luanda. Ler os sinais de tempo de uma habilidade essencial para qualquer liderança
seja dentro da família, de uma instituição e um grupo de organização do seu governo, a parte rotina de balanço da crise e crise de provisão, rupturas de quando essa leitura falha, abre-se espaço para a tensão que poderia evitar com diálogo e inteligência. Descontentamento, o povo não nasce de um dia para outro e ele é resultado de frustração acumulada a promessas não frustradas acumuladas, cumpridas e ascensão de generalização de justiça. Diante disso, a reação de sábia que não correr em um bode expiatório, mas compreender a verdadeira causa. Por felizmente, temos assistido a uma tendência perigosa do corpo de tudo, todos menos nós mesmos. Hoje está na moda responsabilizar as redes sociais os opositores críticos até cidadãos comuns por qualquer abalo à imagem do poder. Mas antes de acusarmos termômetro social e estar quebrado, é preciso a perguntarmos qual foi a nossa temperatura antes de febre subir. Estamos ouvindo as vozes de clamar apenas tendo silêncio lá. Muitas vezes que estas formas exigiram melhor ou estamos a conduzir a nossa viatura a sinais de alerta, sempre insistir. O problema é que ignoramos, criamos condições para algo maior e incontrolável. Ouvir às vezes salvas, mas reprimir, ignorar essa lógica e leva ao famoso arrependimento a tarefa expressa na frase. Se eu soubesse, mas sim, esse pensamento, como sempre, vem depois de tempestade e nunca antes. Viajamos à realidade contemporânea. Vários países africanos, incluindo Angola, as manifestações pacíficas têm sido tratadas como ameaça de segurança social, enquanto, na verdade, são grito por dignidade. Recentemente vimos protestos de taxistas cidadãos como transformaram-se em episódio de tensão justamente porque o governo preferiu a expressão escuta aumento de custo de vida e esse caso de oportunidade de dignidade não pode ser resolvido com silêncio imposto. Fora da África, América Latina e Esferes, lições recentes no Gil, ao meio de tarefa em transporte público em 2019. Acendeu uma revolta que revelou algo muito maior, crise social enraizada em sistema econômico. A resposta inicial foi expressão, mas o resultado foi um movimento tão forte que levou o processo continuante. A história, autenticamente incontrolável. Nos anos 80, revoltas populares que derrubaram a ditadura da América Latina e no leste da Europa nasceram em sentimentos semelhantes atuais no povo cansado de ter ignorado. O regime apartheid na África do Sul tentou calar as vozes durante décadas, mas sim, no fim, silêncio aposta custou caro. Até grande império caíram pelo mesmo erro. Submeteram o poder e satisfação de coletiva imperial romano sucumbiu não apenas na invasão externa, mas também em capacidade de responder à crise interna, ignorando os sinais de claro excesso social. Escuta, ativo, diálogo permanente, não basta falar com o povo, só temos de crise. Necessário ouvir antes de crescer. Instala fórum, escuta comunitária, consulta pública, deve ser práticos rotinários e não emergência. Transparência na comunicação, falta de informações alimentar, rumores aumenta a desconfiança. Quando o governo não fala, alguém falará por ele, e nem sempre com verdade. Comunicar honestidade e prevenir o caos. A política alivia imediato. Nem todos os problemas de estrutura têm solução rápida, mas sim gestões simbólicas, medidas temporárias para calmar ânimos e reconhecer a dificuldade melhor de não negar evidência. As reformas de revolta. A história mostra que o governo quer antecipar a mudança, evita a ruptura de violência, investir e a política sociais, a educação, emprego, combate à corrupção é uma atitude poderosa contra a crise. Desmilitarização da resposta usa as forças como primeira solução. Erro estratégico e moral. Força policiais deve proteger o cidadão e não transformá-lo em inimigo. Preparação e gerais martírios gira movimentos. Ler os sinais de tempo com humildade. A maior erro de qualquer liderança é acreditar que a insatisfação apenas de ruído, a política, silêncio de força apenas proludiu e estranhando o povo e seu país noutros lugares.